Bom, para continuar então a nossa conversa, eu vou convidar aqui o Paulo Corrêa. O Paulo Corrêa participa já há muitos anos do Fórum CCNTs, né, do nosso GT de condições respiratórias crônicas, e ele é uma referência, ele é médico pneumologista, com mestrado, especialização em pneumologia também, e ele é uma das maiores referências aqui no país na área de tabagismo, né, tendo aí participado de diversos grupos nacionais e internacionais no avanço, né, que a gente observou no país, né, e que continua, claro, com trabalhos importantíssimos que são referências globais, né? Ele coordenou a comissão científica de tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia de 2021 a 2024, e atualmente ele é professor do curso de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, e também colaborador da ABAD, e hoje está aqui conosco para nos ajudar a responder a seguinte pergunta: qual a diferença entre asma, DPOC e polipose nasal e a prevalência dessas condições? Muito obrigado pela presença, Paulo. Marco, um prazer sempre colaborar com vocês. Esse dinamismo exemplar do fórum, o seu envolvimento científico, não é, e a formatação de políticas públicas adequadas. Então, mais uma vez um presente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E é fundamental, como o Dr. Marco falou, a gente saber as definições, porque com as definições a gente vai saber se o diagnóstico clínico do paciente está sendo feito de forma adequada, mas também precisamos ter uma noção da prevalência dessas condições crônicas para podermos formatar políticas, ressaltar a importância disso e fazermos políticas públicas adequadas. Bom, a primeira palestrante, a Elisama, já facilitou muito o meu trabalho. Para o diagnóstico, para começar a falar de polipose nasal, eu tenho que falar antes de rinocinusite crônica, que, por definição, é evidência subjetiva e objetiva do processo inflamatório no nariz e nos seios paranasais. Ela já mencionou que tem que ter os dois dos quatro sintomas clínicos que estão mostrados aqui no slide, e do ponto de vista objetivo, o médico tem que observar essa inflamação, seja através da endoscopia nasal, seja através da tomografia, como vocês podem ver. A rinocinusite crônica deve ser dividida entre presença e ausência de pólipos nasais, embora haja limitações para a distinção clínica. Os pacientes com polipose nasal geralmente apresentam mais congestão nasal e disfunção olfativa, seja anosmia ou diminuição do olfato, mas isso, evidentemente, não é 100%. Outro aspecto importante que eu devo ressaltar é a idade de aparecimento de diagnóstico, uma doença que normalmente é diagnosticada na meia-idade. A idade média de diagnóstico é 42 anos e varia entre 40 a 60 anos de idade. Os estudos de prevalência e de incidência são muito poucos, existem bastante controvérsia. Até 12% da população adulta pode apresentar o diagnóstico de rinocinusite crônica com presença de pólipos nasais. Entre 26 a 56% dos pacientes com pólipos nasal têm asma, e não é só aquela asma que a criança e o adolescente têm. Mesmo os pacientes com asma de início tardio podem apresentar polipose nasal. Um outro aspecto importante é o diagnóstico diferencial dessas condições em pacientes abaixo de 20 anos. É bastante importante a gente pensar em outras condições como a fibrose cística, e nos pacientes acima de 80 anos, essa foto do número C aqui, pacientes de 80 anos, especialmente aqueles que tiveram exposição à inalação de poeira de madeira e com uma lesão unilateral, pensar na possibilidade de câncer nasosinusal. Em relação à asma, como a Elisama falou, uma doença extremamente heterogênea, também é uma doença inflamatória, uma inflamação crônica das vias aéreas, que pode piorar em episódios agudos, que são as exacerbações da doença. Os sintomas da doença variam ao longo do tempo em intensidade, também variam ao longo do tempo a limitação do fluxo aéreo, que é variável e frequentemente reversível, pelo menos parcialmente, seja espontaneamente, seja através do tratamento. Para que vocês tenham uma ideia, os estudos de prevalência de asma, eles não conseguem chegar a um acordo, seja porque os estudos são feitos de forma diferente, sejam surveys,
dependendo de relatos clínicos, diagnóstico clínico. Então, por exemplo, o GINA diz que o Brasil tem mais de 10% de prevalência de asma. Entretanto, um grande estudo, importante estudo, o GBD, o Global Burden of Disease, que utiliza mais de 400 fontes epidemiológicas para fazer o cálculo da prevalência, diz que a gente teria em torno de 5% de prevalência de asma. Os estudos ISAC da Global Asthma Network, eles são baseados muitas vezes na presença de sintomas de asma, né? Os estudos do GAM, eles utilizam o mesmo questionário do ISAC, então são estudos que têm essa vantagem, estudos mais recentes, e a presença de sintomas foi relatada no Brasil em mais de 20% dos pacientes, havendo séries no Nordeste com 30%, por exemplo, ou até mais. A DPOC, por sua vez, é também uma doença inflamatória crônica, obstrutiva, prevenível e tratável, com efeitos extrapulmonares significativos que podem contribuir para a gravidade em pacientes individuais. A limitação ao fluxo aéreo geralmente é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória crônica das vias aéreas e do pulmão, a inalação de partículas ou gases nocivos. Assim sendo, o tabagismo ativo, o tabagismo passivo, a queima de biomassa, entre outros, são responsáveis pela sua patologia. Vocês sabem, a gente tem o estudo Platino, um estudo importante, mas um estudo que já foi um estudo de 2004, publicado em 2005, aproximadamente 15,8% dos adultos com mais de 40 anos de idade na cidade de São Paulo apresentavam DPOC. E essa baixa proporção de diagnóstico está relacionada, como vocês sabem, à menor valorização dos sintomas respiratórios na fase inicial da doença e a um uso pouco frequente do rastreamento pela espirometria. Procurando para essa atividade, eu achei essa revisão sistemática nessa análise de estudos epidemiológicos publicados no Brasil até maio de 2018, foram 12 artigos elegíveis. Nesses artigos, a prevalência de DPOC no Brasil foi estimada em 17%, variando de 13% a 22% entre adultos maiores de 40 anos. As regiões norte e nordeste não estão representadas, então a gente não sabe qual é a prevalência, e existe uma grande preocupação com esse fenômeno todo de queimadas, né, na Amazônia, etc. e tal, e a prevalência na região centro-oeste foi de 25% e na região sudeste de 23%. Aqui estão os estudos elencados, e aqui dizer que a complexidade vai muito além. A asma normalmente é falada que é um estudo reversível, enquanto a DPOC é irreversível. Mas uma asma que foi maltratada ou não foi tratada pode levar a remodelamento, com espessamento da membrana nasal, e aí essa asma não será reversível mais. Um outro aspecto, a gente não existe o nome de ACUS mais, mas existe a sobreposição entre as duas doenças para complicar ainda. Existe asma e DPOC no mesmo paciente. Então, com essas provocações, eu agradeço a gentil introdução do Marco e convido para vocês para escutarem um pouquinho sobre cigarros eletrônicos no congresso da BEAD. Eu vou falar sobre nicotina sintética no congresso. Muito obrigado novamente a Marco e a todos que estão aqui. Muito obrigado, Paulo. Foi até difícil aqui anotar tudo, porque estou adorando esse evento, que eu estou aprendendo muito, né? Nossa, o que já foi passado, né, anteriormente por você agora, muita novidade para mim. Fiquei surpreso, né, como a prevalência é alta, tanto de asma como de DPOC, né, que você apresentou também não sabia dessa coexistência entre asma e DPOC e dessa possibilidade de reversão de asma, né, em alguns casos, que você enfatizou. Bem interessante mesmo. Estou aprendendo bastante, certamente vamos continuar aprendendo, né, aqui mais durante essa nossa tarde e depois no debate.